Mitos coloca suas séries da Bonelli em risco, a Amazon cancela várias pré-vendas de importados e revelações da editora Mino. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. A Mitos Editora revelou que algumas das suas séries da Bonelli correm sério risco de serem canceladas. Em uma live feita na última sexta-feira, a gerente de marketing da Mitos, Joana Russo, informou que se as revistas de Zagor, Júlia, Martin Mister e Mágico Vento perderem mais 10% de leitores, elas serão inviáveis para Mitos e serão canceladas. De acordo com a Joana, há uma queda significativa nas vendas desses títulos e isso é algo que eles estão observando desde o início do ano. Eles estão reportando isso agora para os leitores, mas é algo que eles observaram nos últimos 10 meses. E alguns dos fatores que são citados aí nessa live como motivo para essa queda das vendas são o preço de capa, o aumento do preço de capa e o próprio modelo de publicação da Mitos. A Mitos está revendo esse modelo de publicação porque o que eles estavam observando é que alguns títulos acabavam concorrendo entre si dentro da própria editora e às vezes até mesmo um título concorrendo com ele mesmo, já que algumas séries tem ali vários modelos de publicação e concorrem entre si. Então a estratégia que a Mitos adotou para tentar alavancar essas vendas é mudar a periodicidade. Então algumas dessas séries vão ter publicações mais espaçadas, tornando as edições bimestrais. A Mitos também está tentando reduzir custos gráficos, eles falaram que isso é algo que eles estão tentando ver ali com as gráficas, se eles conseguem reduzir como um todo o custo para diminuir o preço de capa, e ainda eles falaram que uma das tentativas principais ali da editora era alcançar novos públicos, mas aparentemente isso aí não chegou a surtir efeito a ponto de alavancar vendas. A gente citou aqui essas revistas como um todo, a gente falou de Júlia, Zagor, Martin Mister, mas agora vamos falar delas especificamente. O que a Joana falou sobre cada uma delas na live? Júlia e Zagor são as duas séries que a Joana cita que tiveram uma queda mais brusca nas vendas. Aparentemente eram títulos que performavam bem, títulos populares da editora, mas que com o tempo foram perdendo leitores. A princípio, a proposta da Mitos para mudança nessas duas séries é que elas se tornem mais ou menos naquele estilo do Dragoneiro, ou seja, que elas ganhem edições conjuntas, em que um volume compila mais edições. Essa é a proposta a princípio. Já Martin Mister é um quadrinho que já tinha as vendas mais tímidas, então a queda não foi tão brusca nas vendas, já que não tinha vendas tão expressivas. Eles ainda estão vendo o que eles podem fazer para tornar esse título mais viável, para viabilizar essa publicação, já que não é uma publicação mensal da editora. E para concluir, Mágico Vento, e aqui a gente está falando do Mágico Vento naquela publicação em formato italiano, já que Mágico Vento Deluxe foi concluída no volume 12. O que a Mitos diz é que eles estão tentando negociar com a Bonelli a respeito da publicação, da continuidade da publicação, mas que eles ainda não conseguiram fechar, ainda está em fase de negociações com a Bonelli. Nesse momento, a Mitos está em fase de acordo, de negociação com a Bonelli para reestruturar os contratos, para reestruturar as licenças dessas HQs e viabilizar essas publicações aqui no Brasil. O que a Joana disse é que eles estão tentando rever modelos de publicação, algumas coisas que fazem parte da licença, e o apelo da editora é para que os leitores, para os fãs dessas séries, não só seguirem comprando, seguirem fiéis a essas séries, mas também recomendarem para que não aconteça uma queda no número de leitores e, consequentemente, o cancelamento dessas séries. A editora da Mino, Janaína Deluna, revelou algumas novidades do catálogo 2024 da editora em um vídeo postado aqui no YouTube pelo canal do Dois Quadrinhos. E é claro, temos mais Brubaker e Sean Phillips para 2024. Night Fever vai ser lançado no ano que vem. Esse é um quadrinho em volume único que é ambientado na Europa, quando um homem está viajando por lá e ele não consegue dormir. Então ele decide sair pelas ruas e descobre um mundo sem regras e sem limites. Esse quadrinho foi lançado em junho nos Estados Unidos, junho deste ano, então a gente prevê aí uma janela bem curta de distância entre a publicação original e a edição brasileira. E também tem HQ que ainda nem foi lançada nos Estados Unidos, Where the Body Was, também do Brubaker e do Sean Phillips, que tem previsão de publicação original para dezembro nos Estados Unidos. E a gente já vai ver essa HQ aqui no Brasil em 2024. Nessa obra acontece um assassinato, mas o leitor tem uma gama imensa de suspeitos para descobrir. Afinal de contas, todos os vizinhos
do quarteirão onde aconteceu esse assassinato tem uma opinião diferente, mas quem será que tá falando a verdade? Ainda nesse vídeo a Jana comenta outros títulos de Brubaker e Sean Phillips que vão ser lançados no próximo ano. O volume 1 de Fatale, que estava previsto para esse ano, mas que vai ter que ser remanejado para 2024, então Fatale volume 1, e ainda a continuidade de Reckless, que já tem sido publicado pela Mino. Fora os Brubakers, o que a Janaína comenta é que de contrato fechado em 2024 a gente já pode garantir que vai ter um Jason, né, que é um autor que já é publicado pela Mino, já é um autor tradicional da editora, e ainda a coletânea Braba, que foi anunciada já, é uma coletânea que é uma parceria entre a Mino e a Fantagraphics e que reúne vários quadrinistas brasileiros e vai ser publicada simultaneamente nos dois países no ano que vem. E aí, eu tenho certeza que você já tá ficando bem informado com o giro, mas eu aposto que ainda não deixou o like, então eu acho que a gente merece essa curtida, deixa seu like aqui, tira esse momento para deixar o like, e você também pode se inscrever no nosso canal se ainda não era inscrito. Você também pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Lá você confere todas as recompensas, mas ser um apoiador te dá recompensas aqui no Fora do Plástico. São recompensas exclusivas para quem acredita aqui no nosso trabalho. Tem clube de leitura, tem encontros, tem grupos no Telegram para papear e ainda para você trocar e comprar quadrinhos de outras pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Tudo isso no precinho. Chega mais, vem apoiar a gente. apoia.se/Fora do Plástico. A Amazon Brasil cancelou várias pré-vendas de quadrinhos e livros importados nos últimos dias. A gente escutou relatos de pessoas que tiveram dezenas de pré-vendas canceladas e a notificação que eles recebem da Amazon é de indisponibilidade daquele quadrinho. Sim, indisponibilidade de quadrinhos que ainda nem foram publicados. E nessa notificação, a Amazon ainda diz que se esse título já tiver sido cobrado, se a compra já tiver sido efetuada ali no cartão, ela vai ser estornada dentro dos próximos dias. E quando você vai olhar ali a página da HQ, ela realmente tá como indisponível no estoque da Amazon. A pré-venda não tá mais acontecendo e a HQ consta como indisponível. Mas como isso não é um caso isolado, não foi algo que aconteceu com algumas poucas pessoas, várias pessoas tiveram pedidos de pré-vendas de materiais importados cancelados, surgiram várias hipóteses do porquê isso poderia ter acontecido. E só reforçando, pessoal, a gente tá falando aqui de pré-vendas de importados. Materiais nacionais, quadrinhos que você compra aí das editoras brasileiras em pré-venda se mantém, tá? Isso aqui só vale para produtos estrangeiros, né? Para compras de quadrinhos internacionais. Uma hipótese que a gente viu sendo mencionada é que a Amazon poderia estar fazendo uma readequação para poder fazer parte do programa Remessa Conforme, que é um novo programa de tributação do governo federal. Mas a gente não acredita que isso seja o caso, a gente não acredita que tenha uma relação direta com esses cancelamentos, porque os livros continuam não sendo tributados. Livros já não eram tributados antes e continuam não sendo tributados, mesmo que a Amazon faça parte do Remessa Conforme. Outra suposição é de que a Amazon pode estar fazendo mudanças no seu operacional de pré-vendas de importados. A gente escutou de alguns leitores que desde a pandemia a janela de envio dessas pré-vendas aumentou muito. Então, se antes era um prazo que durava poucos dias, a janela passou a ser de meses do envio desses quadrinhos para o Brasil. E tem gente até supondo que a Amazon pode deixar de fazer pré-vendas de importados, mas ainda é tudo suposição, é tudo especulação. Afinal de contas, a Amazon ainda não se posicionou, ela não se manifestou publicamente. A gente entrou em contato com a empresa para produzir essa matéria, para procurar respostas, mas até o momento a gente não teve respostas. Então agora deixa aqui nos comentários se você passou por isso, se você teve também pré-vendas de materiais importados canceladas e qual que é a sua hipótese, qual que é o seu palpite aí do motivo desses cancelamentos de pré-vendas pela Amazon. Conta aqui pra gente. O site especializado no mercado editorial brasileiro Publish News fez uma matéria para destacar que o One Piece esteve no pódio da sua lista de mais vendidos. Essa lista considera o período de 25 de setembro ao dia 1º de outubro e nela consta o primeiro volume da edição 3 em 1 de One Piece, que tem sido publicada aqui no Brasil pela Panini, no terceiro lugar da lista geral.
A obra teve 1.384 cópias vendidas em uma semana. Na matéria, o site destaca que One Piece já era presença constante na categoria de ficção, mas que nunca tinha aparecido no pódio assim. E a gente pode até fazer uma associação com o lançamento do live action da Netflix, que aconteceu no finalzinho do mês de agosto e que pode ter atraído pessoas a descobrirem o universo dos quadrinhos, a procurarem esse primeiro volume, o que pode ter alavancado as vendas naquela semana. É importante também fazer um parênteses de que essa lista de mais vendidos do Publish News considera informações de vendas que são repassadas ao site por algumas livrarias como Leitura, Livraria da Vila, Travessa, Curitiba, Submarino e ainda a Cultura e a Saraiva. O que quer dizer que essa lista não consta, por exemplo, dados da Amazon, que vende ainda muitos quadrinhos, é responsável por uma boa fatia das vendas de quadrinhos, e também não consta dados, por exemplo, de gibiterias, de lojas especializadas em quadrinhos. Então, só para reforçar aqui, essa lista de mais vendidos, ela é uma amostra e não representa a totalidade de vendas da HQ naquela semana. Uma das primeiras HQs desenhadas integralmente por inteligência artificial foi lançada na última terça-feira na França de forma independente, já que nenhuma editora topou publicar o material. A HQ se chama Initial A e é assinada pelo quadrinista Thierry Murat. E o Murat não é nenhum estreante nos quadrinhos, ele publicou várias obras pela Futurópolis na França e tem até o HQ dele que já saiu no Brasil. Uma adaptação de O Velho e o Mar, do Hemingway, que foi publicada há alguns anos pela editora Bertrand. Só que quando o Murat foi até as editoras com essa ideia de publicar um quadrinho desenhado por inteligência artificial, a ideia não foi nada bem recebida e ele teve que partir para o financiamento coletivo. Assim, o Murat arrecadou mais de 23 mil euros na plataforma Ulule, o que viabilizou a impressão de 2.000 exemplares do Initial A. É claro que a ideia de publicar um quadrinho totalmente desenhado por inteligência artificial gerou a maior polêmica, mas o Murat tentou se afastar disso, dizendo que é apenas uma ferramenta de trabalho. Abre aspas, não fiz nada ilegal e não coloquei em perigo o setor editorial. Não sou responsável pela invenção desta máquina, sou simplesmente um artista livre que se permite contemplar o mundo incorporando essa ferramenta ao meu kit de criador, foi o que o Murat disse à agência France Press. E para você acha que inteligência artificial pode ser considerada nos quadrinhos como só uma ferramenta de trabalho? Conta pra gente. Bloco de pré-vendas para você ficar de olho naquilo que entrou em pré-venda nos últimos dias. E hoje a gente tem um bloco de pré-vendas mais curtinho. Começando aqui com Os Santos, do Leandro Assis e da Tricila Oliveira, autores de Confinada, e o Santos segue mais ou menos o mesmo modelo de Confinada. Foi publicado originalmente nas redes sociais e agora vai ganhar uma edição impressa também pela editora Todavia. A previsão de lançamento é para o dia 7 de novembro. Da Pipoca e Nanquim a gente tem um novo mangá, Mandala de Fogo, que é um mangá em volume único e é a primeira obra da autora Chi Shimamoto a ser lançada aqui no Brasil. O mangá vai seguir um pouco da história de Hasegawa Touhaku, que foi um dos grandes pintores da história do Japão. A previsão de lançamento é para o dia 4 de outubro. Fechando o nosso bloquinho de pré-vendas, a gente tem o 6º volume de Condado Maldito, que vai ser lançado pela Darkside. A Darkside tem publicado a série desde 2020, é uma série do Cullen Bunn e do Tyler Crook, e que teve o 5º volume publicado recentemente. O 5º volume saiu em junho. Agora já temos previsão do 6º volume, dia 14 de novembro. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença e obrigada pelo seu like. Eu tô considerando que você deixou o like aquela hora, mas se não tiver deixado, deixa agora que tá valendo ainda. Você pode acompanhar o Fora do Plástico nas nossas outras redes sociais. A gente tá lá no @Fora do Plástico no Instagram, desde sempre, né? A gente também tem o nosso Twitter e o nosso site. Todos esses links a gente deixa aqui, assim como os links das pré-vendas que a gente comenta. E se você compra pelo nosso link, você tá indiretamente colaborando com o Fora do Plástico, porque nós fazemos parte do sistema de associados da Amazon e a gente recebe uma pequena comissão pela compra que você faz aqui no nosso link. Até o próximo giro!